Está em Mateus capítulo 12. Glória a Deus. Pensa em falar, quero dizer assim, a questão que nessa época, né? Nós estamos vendo que os homens estão hoje o que aparentes. Aleluia! Os homens hoje eles são corruptos, são ingratos, são amantes de si mesmos, são cobiçosos e etc. O tempo que temos de vida aqui, Aleluia, glória a Deus, é para pregarmos o Evangelho, para que não venhamos a se corromper com o pecado, glória a Deus, a se corromper com este mundo, a qual o dinheiro fala mais alto. Eu vou até aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, mas o que eu quero trazer para você é Mateus, capítulo 12. louvado seja Deus, Deus da glória, aleluia. 12 de Mateus, versículo 38 ao 41, que ele vai dizer assim: então, alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Glória a Deus. Pode ser, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que o próprio Jesus, ele como homem na terra, ele trouxe muitas coisas para o seu povo. Ele deu muitos ensinos para o seu povo, muitas parábolas. E aqui ele mostra, ele fala de um sinal, a qual só iria entender quem estava espiritualmente caminhando com ele. Mas você vê que até os próprios discípulos ainda não entendiam. Se não se fosse ou se não lhe fosse aberto o entendimento. Eu poderia chegar aqui e dizer: olha, Deus está dizendo assim, assim. Deus manda eu te dizer assim, assim. Mas é diferente na minha vida. Deus, ele trabalha diferente na minha vida, como ele trabalha na tua vida, é diferente. Como ele trabalha na vida dos outros, é diferente. aleluia, Então somos, como eu já tenho dito outras vezes, somos vasos diferentes, usados na mão do Senhor, diferente. E Jesus, sim, ele deu um sinal, ele falou de que ele, o Salvador, e um sinal ele deu, né? De 3 vezes iria passar, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim iria ser o Filho do Homem 3 dias e 3 noites, simbolizando a qual morte ele iria passar e o que ele iria fazer após a morte. Como eu estava lendo uma vez um livro, e esse livro fala por que Jesus foi até o Hades. Para que Jesus foi até lá, no seio da terra? E por que Jesus fez isso? Para que ele foi lá? Enfim, sabemos que Jesus ele foi até o Hades para tirar de Satanás a autoridade que ele tinha sobre os espíritos. E da mesma forma, naquele lugar, ele foi para pregar às almas que precisavam se converter a ele. Aí você disser não, mas é a verdade. A Bíblia diz, e muitos estudiosos dizem, que quando Jesus ele subiu ao céu, ao terceiro dia, aleluia, quando ele subiu, ele voltou,
na sua ressurreição, foram muitas almas, muitos espíritos que foram levados ao céu, da forma qual Jesus, na sua autoridade, deu, né, essa salvação àqueles que também já tinham sido mortos pela fé dele. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sim, o próprio Deus. E nós entendemos que haverá também uma volta de Cristo. Haverá uma nova ressurreição, ou seja, aleluia, a volta do Messias para buscar a sua igreja. E o que eu quero que você entenda com isso? O que nós aprendemos com Jesus sobre Jonas. Jonas, um homem simples, que não queria fazer a vontade de Deus. Por que ele queria fazer a vontade de Deus? Porque ele sabia que os ninivitas não eram o povo eleito de Deus, ou seja, era um povo rebelde, a qual precisava sim ser, pela misericórdia de Deus, ser pregado a sua palavra, ou seja, o seu arrependimento. Era preciso que o povo viesse a se arrepender, porque Deus, ele na sua onisciência, onipresença e potência, conhece o homem e sabe qual o motivo que o homem está passando. Mas ali os ninivitas precisavam de um arrependimento, precisavam se arrepender para que eles não viessem morrer e ir para o inferno. Vê que o texto diz que os ninivitas vão julgar estas próprias nações. Sim, por falta do seu arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Certo que com o passar do tempo, alguns voltaram às suas práticas, mas aqueles que morreram na sua fé, que se arrependeram, e antigamente nós sabemos que o arrependimento, os homens com esse cumpriu de pano de saco, pó de cinzas, se arrependia realmente, né? E voltava a não praticar aquilo que era errado diante do Senhor. E o Senhor, pela sua eterna misericórdia, nos abençoava, aceitava realmente as suas orações e abençoava aquele povo. Amém? E o que vamos aprender com Jonas? Aleluia, glória a Deus. Um homem que não quis seguir a vontade do Senhor, todos nós sabemos. Jonas, ele foi ao contrário da missão de Deus. Mas o que nós vamos entender também com Jonas? Uma igreja que quando o Senhor manda, ela tem que fazer aquilo que o Senhor quer. Ou ela faz, ou ela não prospera. Ou ela faz, ou ela também não vai ter o conhecimento, o entendimento ou a visão do reino do Senhor. Porque sabemos que há muitas igrejas, mas não tem um conhecimento profundo do que é um arrependimento, ou seja, do que é realmente pregar o Evangelho. Não um Evangelho light, mas um Evangelho de arrependimento. Aleluia. E Jonas, ele em si, ele não quis fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que é preciso fazer a vontade do Senhor. E foi preciso acontecer. E Jonas foi ao ventre do peixe, ou seja, o Senhor mandou o peixe para tragá-lo, assim diz a palavra. E o que aconteceu? Realmente, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E o que você entende? O que eu quero que você entenda também é que Jonas, aleluia, glória a Deus, ele entendeu que ali não era a sua vontade, ali realmente era a vontade do Senhor que tinha que prevalecer, para que ele viesse entender que realmente Deus estava no controle de tudo, que realmente Deus também amava aquele povo, mesmo não sendo um povo a qual ele tinha escolhido, mas Deus, pela sua eterna misericórdia, ele também amava aquele povo. Glória a Deus. Se nós trazemos para o dia de hoje, nós vamos entender que a igreja aqui na terra, que o tempo, na verdade, já é curto. O tempo não está mais para brincadeira. Glória a Deus. O tempo já está realmente se cumprindo, ou seja, pequeno, sendo curto, para que nós, como igreja, venhamos dizer que, olha, se arrepende, porque o Senhor o Salvador está à porta. Jesus, ele está à porta. Aleluia. Mas é preciso que o homem verdadeiramente se acha que se arrepende. Glória a Deus. E aqui eu escrevi assim: ele tem 2 itens. aleluia, glória a Deus. Primeiro item, ele mostrou a todos que o sinal de Jonas é para nós
seu ídolo. Mesmo que o nosso coração não queira, é uma ordenança. Aleluia. Não iremos, senão, iremos sentir o que Jonas sentiu por não obedecer a ele. Aleluia. E o que aconteceu, Jonas? Por não obedecer ao Senhor, Glória a Deus. Aleluia. aconteceu o que aconteceu com ele. Foi tragado pelo peixe. E tudo quando Jonas caminhava, não dava certo. Eu poderei até conjecturar dessa forma. E o servo, por ele não obedecer ao Senhor, tudo aquilo que ele vem a fazer não dará certo. Não vai dar certo. Ele vai até perder a sua autoridade espiritual. Porque sabemos que é uma batalha espiritual. Há uma batalha nos confins do tempo. No fim do tempo há esta batalha, a qual, se eu e você, como servo, não estivermos obedientes ou na dispensação da vontade de Deus, nós não temos autoridade. Nós temos que ter bastante cuidado para que não venhamos a perder esta autoridade. A autoridade de Jesus nos deu esse tempo. Tempos difíceis. Aleluia. E nos falou que assim, o tempo é curto. A Bíblia é clara quando, em Mateus 24, 25, nos capítulos, fala dos sermões do Senhor para Israel. Aleluia! Está próximo da sua volta para buscar a sua igreja. Ou seja, Jesus ele mostrou que haveria o que? Terremotos, fome, sede. Que era preciso acontecer essas coisas para que a sua igreja viesse a ficar ligada com o Senhor, atenta, vigilante, para que quando o Senhor vier, a sua igreja esteja atenta para receber o noivo. Aleluia. E os acontecimentos que realmente estão acontecendo, a gente sabe que tem corrupção e avareza, a qual os homens são amantes de si mesmos. Aleluia, glória a Deus. O dinheiro. Aleluia. Existe também fome, sede e escassez. Né? A gente vê que vários países estão em escassez de sede e fome, a qual só quem tem é quem sobrevive. Mas aqueles que não têm, morrem, passam realmente necessidade, muita dificuldade. Às vezes não tem o que vestir, às vezes não tem o que dançar. Né? Aí, o que é preciso para a igreja? A igreja precisa fazer sim. Aleluia! A gente sabe que na igreja nós temos a obra social. A gente sabe que na igreja nós temos o evangelismo. A gente sabe que na igreja nós temos homens e mulheres de Deus que têm a capacidade, jovens, de levar o evangelho. Agora é preciso ter uma sinceridade para com Deus. É preciso ter uma vida de oração para com Deus. É preciso ter a sua vida voltada. É preciso ter uma vida de obediência. Como eu tinha falado no tempo aqui, obediência aos pais. Aleluia, glória a Deus. Obediência ao Evangelho, a Cristo, para que você e eu não venham perder a autoridade que foi nos dada por Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, eu não vou ler, a gente fala que Paulo fala sobre a questão da volta de Cristo, dos que já morreram e os que estão vivos e ressuscitarão também com Jesus. Aleluia. E fala também de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, que fala também sobre a vinda de Cristo ou o arrebatamento da igreja. É preciso nós, como igreja, se colocarmos com a igreja gloriosa, uma igreja que quer realmente um compromisso com Deus. Às vezes, como a gente sabe que a irmã tem que falar, as dificuldades ela tenta nos prender, a dificuldade ela tenta nos tirar o foco da verdade de Deus, às vezes tenta nos fazer murmurar, olha Deus, eu te sirvo e falta isso. Mas não é assim. Sabemos que até o próprio apóstolo Paulo, ele tem mostrado em suas cartas
que ele passou escassez. Foi preciso ele apanhar por várias vezes por causa do Evangelho. Ele passou também por vigílias, por orações, passou por irmãos que foram feitos com os seus próprios inimigos, que não queriam entender o seu Evangelho, mas a qual eles debatiam com Paulo, achando que Paulo estava falando de heresias e de mentiras. E fora os homens que eram conhecedores do mandamento e também enfrentaram Paulo. Mas Paulo, um homem que estava direcionado pelo Espírito, um homem que tinha autoridade. A gente entende que a palavra diz que Paulo, até com os lenços de Paulo, as pessoas já muito perto, faziam milagres e maravilhas, não porque Paulo se exibia ou porque ele se exaltava. Não, Paulo, ele se humilhava, mas a glória de Deus, a presença de Cristo, do Espírito Santo, dava autoridade a Paulo. Glória a Deus. Aleluia, glória a E Deus. esta autoridade não foi tirada de Paulo, porque Paulo ele sabia caminhar, ele sabia estar da maneira que estava, mas Paulo ele nunca deixou de levar o Evangelho. Paulo, onde ele estava, ele nunca deixou de se preocupar com as igrejas. Olha aqui a diferença de Jonas. Jonas, ele não teve interesse, mas foi preciso acontecer algo na vida de Jonas para que ele viesse voltar a aceitar, a levar, mesmo não com o seu coração, aleluia, feliz, mas mesmo contristado, aleluia. Às vezes nós estamos sim, irmãos, com o coração contristados para fazer a obra. Às vezes nós não temos forças porque falta algo, às vezes há uma luta espiritual dentro de casa, às vezes há um filho que não obedece, às vezes há um marido que não entra assim em concordância com você. Eu também tenho passado por isso. Certo dia minha esposa também estava meio chateada comigo. Mas é preciso acontecer aquilo para que ela venha entender que Deus tem me colocado como uma coluna da casa. Aleluia. Mas não para que eu possa, aleluia, Aleluia, ou seja, me exaltar, mas também para que eu possa instruir como nós devemos viver diante do Senhor. Mas às vezes é preciso também eu como homem, você como homem, você como mulher, serva do Senhor, aprender a abraçar nos momentos. Aleluia. Saber abraçar no amor. Aleluia. Para que tudo isso venha a ser quebrado. Há uma luta espiritual. Deus, ele te deu a autoridade espiritual. E o amor, ele muito é. Paulo disse, em vez da esperança, o amor, ele se torna maior do que o momento. Aleluia. Glória a A Deus. fé, sim. Mas se não tiver o amor, o que foi que ele fez? Aleluia. Jesus? Qual era a fé de Jesus? Aleluia. Não porque ele sabia da verdade, mas ele tinha o quê? Um amor pela humanidade. O amor pelo povo. Ele tinha um amor ver que seus discípulos ele fazia algumas diferenças. Mas Jesus não. Jesus, ele abraçava aqueles que vinham até ele, sendo ele que fosse romano ou não. Jesus abraçava da mesma forma. E Jonas não queria abraçar a causa dos ninivitas, onde o próprio Deus já tinha abraçado, onde o próprio Jesus, como Deus, Filho, o Deus homem, na terra, ele abraçou várias causas dos homens. Lembra que o paralítico, ele foi até Jesus, ele se prostrou e disse, Senhor, eu quero ficar santo, eu quero ficar curado. Glória a Jesus, Deus. no seu íntimo, no seu coração, ele amou aquele homem e ele curou aquele homem. Mas ele disse, olha, eu quero fazer. E às vezes nós, como igreja, estamos assim, com a dificuldade de exercer o ídolo de Jesus. Mas é preciso que a igreja entenda que o Senhor, ele não veio para matar as almas. Glória Ele veio a para Deus. mostrar com sinais, a qual ele fazia muitos sinais. Glória a Deus. Mas aqueles homens, fariseus e escribas, eles queriam um sinal. Mas o sinal que ele queria, entendia Jesus, que era para pegar Jesus no erro. Muitos correram atrás de Jesus, mas eles queriam ver o erro. Às vezes as pessoas querem ver o erro em nós. Às vezes as pessoas querem ver o erro em você. Aleluia, porque somos fracos e falhos. Mas Cristo não. Jesus sabia do coração daqueles homens. Deus, aleluia. Jesus entendia o que aquele homem quis falar. Mas ele disse, olha, só um sinal te darei. Que é o sinal de Jonas, a qual já estava ali nos mandamentos. Eu vou trazer esse livro. E Jesus deixou um sinal de que o próprio Cristo, ele mesmo, ele é o centro da terra. E quando ele voltasse,
iria ser assunto ao céu. Aleluia. Ele, como já é o Senhor ressurreto, ele iria voltar e ia levar a sua igreja. Glória a Deus. Mas foi dado, sim, o privilégio da igreja. Foi nos dado o Espírito Santo para cuidarmos de nós até o dia de hoje. O Espírito Santo até o dia de hoje, ele também é aquele que ele sente falta do Pai. Uma vez um certo homem, uma pessoa me falando que um certo homem estava orando a Deus, e ele disse que sentia saudade de Deus. Ele sentia o desejo de morar com Deus, de conhecer Deus, de conhecer o Pai. Aí o Espírito Santo diz: imagine eu, que há tantos anos estou longe de meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nós, irmãos, Aleluia. o que pensamos da volta do Senhor, o que pensamos de morarmos com o Senhor? O que você tem pensado nesses tempos difíceis? Homens avarentos, fraudulentos, homens que só pensam em si mesmos, que às vezes querem fazer algo pela humanidade, pelo seu país, mas fazem pouco e para si é muito. Mas graças a Deus, porque a igreja do Senhor não depende de homens. A igreja do Senhor depende de Deus. Nós dependemos do Senhor Jesus. É preciso que eu e você passe pela dificuldade para que o Senhor venha interceder, de certa forma, venha fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Foi preciso, eu digo assim na vida do nosso Jéssica, foi preciso acontecer algo para que ele viesse entender que Jesus é na sua vida. Foi preciso acontecer algo na minha vida para que eu venha entender que Jesus é na minha vida. Glória a Deus. Foi preciso Deus fazer algo na tua vida, abrir teus olhos, abrir os meus olhos, e nós andávamos errantes, andávamos na escuridão. Aleluia. Mas hoje nós andamos na luz, porque se amamos ao Senhor e guardamos os seus mandamentos, nós andamos na luz, andamos conforme Ele quer. Aleluia. E o que eu trouxe para vocês hoje, irmãos? Que o bom é, e o vencer o nosso eu. Quando nós vencemos o nosso eu, quando nós vencemos o nosso próprio desejo, nós demos autoridade ao Senhor, para que Ele possa nos colocar, Aleluia, glória a Deus, nos direcionar nos passos de nossas vidas. Não é fácil, mas vencemos com tudo isso o pecado. O pecado às vezes quer nos trazer o velho homem, mas quando nós temos verdadeiramente um novo homem, um novo ser, uma nova criatura, Glória a Deus, nos direcionando, nós vencemos qualquer batalha. Não deixe a autoridade de Deus, ela recair sobre sua vida. Não se desfaça da autoridade do Senhor. Você é uma autoridade espiritual. Mas para que você seja uma autoridade espiritual, é preciso que eu e você, que nós venhamos estar debaixo do Senhor de Cristo. glória a Deus. Jesus, ele deu um sinal para que nós viéssemos estar atentos ou aptos para o seu reino, porque assim será o dia do arrebatamento. Vamos lá, estar de olhos, Aleluia. como a luz resplandecente, Deus da glória. né? Para que eu e você estejamos lá com o Senhor. Glória a É Deus. preciso vivermos, caminharmos, não como um caminho, mas fazer o hino do Senhor, fazer a diferença, né? Fazer a diferença e a vontade do Senhor. aleluia. Não deixe a igreja que o Senhor não tem direcionamento da sua vida. Não veja a igreja como se fosse um shopping. Não veja a igreja como se fosse uma escola. Não veja a igreja como se fosse o seu trabalho. Glória a Deus. Lembra que nós, lá no trabalho, estamos fazendo o hino do Senhor. Estamos lá, levantamos o pessoal, nos erguemos para adorar a Deus. E ali nós estamos fazendo o trabalho do Senhor. Ali tem homens fracos que já não queriam mais adorar o Senhor. Já não tinha mais no seu coração esse desejo. Mas, com o despertar do Espírito Santo, Ele nos ergueu para fazer a vontade de Deus. E ali está sendo, irmãos, de
na certeza do meu coração, está sendo uma bênção para nós. Está sendo uma bênção aquela pequena congregação, ou seja, aquela pequena adoração para o Senhor. E ali as vidas, nós até temos alegria, irmãos, que ela se converteu em uma alma do jovem, a qual sua mãe é evangélica há vários tempos, há vários anos. E ele nunca quis nada com Jesus. Nós estamos ali trabalhando com aquele jovem, Aleluia. mostrando que o Evangelho de Cristo é a salvação da vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Quero que a gente vai encerrar agradecendo.